Queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse nosso estudo, estamos retomando o Catecismo da Igreja Católica, estudando todas essas coisas importantes que Deus nos ensina. O terceiro artigo do Credo, que fala de Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo e que nasceu da Virgem Maria. E o Catecismo, então, fala da vida pública de Jesus, depois de falar da vida da infância de Jesus, da sua vida oculta em Nazaré, fala da sua vida pública. E nós comentamos exatamente sobre a tentação de Jesus no deserto, onde Jesus venceu o demônio para superar a derrota que Adão tinha sofrido no paraíso. Depois da tentação, então, Jesus anuncia o reino de Deus, esse reino que ele veio implantar na terra. Jesus veio para trazer o reino de Deus. E ele, então, começa dizendo, né, o evangelista vai dizer, depois que João foi preso, João Batista, Jesus, então, veio para a Galileia, proclamando nestes termos o evangelho de Deus. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Aí está a grande mensagem de Jesus. Convertei-vos e crede no Evangelho. Quer dizer, deixem o pecado. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo anunciou o reino dos céus. Isto é muito verdadeiro, é o que ensina para nós a igreja. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus. Inclusive agora, o Papa João Paulo II instituiu mais um terço no Rosário. E esse terço do Rosário é exatamente o terço da vida pública de Jesus, que de fato estava faltando. Então, o Papa manda contemplar no primeiro mistério o batismo de Jesus, depois no segundo, o milagre das bodas de Caná, depois no terceiro mistério, exatamente a inauguração do reino de Deus, no quarto mistério luminoso, a transfiguração de Jesus no Tabor, e no quinto mistério luminoso, a instituição da Sagrada Eucaristia. É exatamente essa parte da vida pública de Jesus que o Papa João Paulo II quis colocar no Rosário, porque de fato faltava. Porque no Rosário nós contemplamos os mistérios da infância de Jesus, mistérios gozosos, contemplávamos os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos. Faltava de fato os mistérios luminosos da vida pública de Jesus. Então, Jesus institui a igreja de modo que ele possa realizar o reino de Deus através da igreja. É através da igreja que Jesus vai instituir o reino de Deus na terra. Por isso que a igreja ensina que a igreja ela é o começo, o germe do reino de Deus. O que quer dizer que sem reino de Deus, sem a igreja, não pode existir o reino de Deus. Porque a Lumen Gentium do Concílio Vaticano II fala bem claro isso. A igreja é o germe. Germe quer dizer a semente, o começo do reino de Deus. Ora, sem semente, você não pode ter a árvore. Sem o começo, você não pode ter o reino. Então, aí está a igreja. É importante entender, então, meus irmãos, que a igreja não é algo mais ou menos importante. A igreja é essencial. A igreja é fundamental. Sem igreja não há reino de Deus. E Cristo está exatamente no centro da igreja, desse congraçamento dos homens na família de Deus, que é a igreja. E ele convoca, junto a ele, na igreja, pela sua palavra, pelos seus sinais, que manifestam exatamente a presença do reino de Deus, os grandes milagres, também pelo envio dos seus discípulos, que ele faz para trazer o povo para a igreja. E ele realiza esse seu reino, né, pelo grande mistério da Páscoa, pela sua morte, pela sua ressurreição. E o próprio Jesus disse, né, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim.
exatamente na sua paixão, na sua morte, na sua ressurreição, que Jesus instaura definitivamente o reino dos céus. E Jesus diz que todos os homens são chamados a entrar no reino de Deus. Ninguém fica excluído desse reino de Deus. Ele foi anunciado primeiro lá para Israel no Antigo Testamento, esse reino messiânico, mas que ele, em Cristo, vai se abrir para todas as nações. Infelizmente, o povo judeu não entendeu que a salvação era para todos os povos, não apenas para eles. Começava com eles, mas deveria se abrir para todas as nações. Então, Jesus chama a todos. E para entrar nesse reino, então, é preciso acolher a palavra de Jesus. Pois a palavra do Senhor é comparada à semente que é semeada no campo. E os que ouvem com fé são contados no número daqueles que são de Cristo e que receberam o próprio reino. Por isso Jesus compara a ele mesmo ao grande semeador que vai semeando a semente. Então ele diz que o reino do céu pertence aos pobres e aos pequenos, isto é, aqueles que acolhem com coração humilde esse reino de Deus. Jesus é enviado para evangelizar os pobres, está lá em Lucas 4,18, declara os pobres bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. E esse pobre aí é o pobre de espírito, é o anavim, lá do Antigo Testamento, ou seja, aquele que se curva diante de Deus, aquele que sabe que Deus é tudo e ele não é nada, mesmo que ele tenha dinheiro, mesmo que ele tenha bens, mesmo que ele tenha posses, ele continua pequeno, né? Então foi aos pequenos, esses pequenos aí, podemos enxergar entre aspas, que o Pai dignou revelar o que permanece escondido aos sábios e aos entendidos. Jesus disse: te dou graças, Pai bendito, porque o Senhor escondeu essas belezas todas aos sábios, aos entendidos, aos orgulhosos, e o Senhor revelou aos pequeninos. Então Jesus compartilha, divide a vida dos pobres, desde a manjedoura até a cruz. Ele conhece a fome, conhece a sede, conheceu até a própria indigência, né? E identifica-se com os pobres de todos os tipos e faz do amor ativo para com eles a condição para se entrar no reino dos céus. Jesus não discriminou ninguém. Jesus veio, sobretudo, buscar os pecadores. A gente percebe isso muito claro na vida de Jesus, nas parábolas que ele contou. Ele veio, né, convidar os pecadores para a mesa do reino de Deus. Ele disse, a gente vê lá em Marcos 2,17, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Porque aqueles que estão sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é aquele que está doente. Então Jesus convida os pecadores, né, a confiar na misericórdia do Pai, a deixar o pecado, se arrepender e vir para o reino de Deus. E vemos isso em muitas ocasiões na vida de Jesus. Por exemplo, quando ele encontrou com aquela mulher que queriam apedrejar porque era adúltera, e de fato era adúltera mesmo, era pecadora. E Jesus não concordou que a apedrejasse. Não contrariou a lei de Moisés, mas ele disse para aqueles que queriam apedrejá-la: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi uma lição extraordinária. Jesus não foi contra a lei de Moisés e, ao mesmo tempo, ele salvou a pecadora. Mas lembrando para as pessoas a sua consciência. Ponham a mão na consciência. Ponham a mão na consciência. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ninguém teve coragem de jogar pedra naquela mulher. E depois, quando ficou só Jesus e ela, porque eles foram se retirando de vergonha, porque todos se confessaram pecadores, mesmo sem dizer uma palavra, porque foram se retirando. Então, quando ficou só Jesus e a mulher, então Jesus disse para ela: mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais.
vai e não peques mais. Então Jesus, ele é misericordioso, mas ele é exigente. Você está perdoada, eu te perdoo, mas não peques mais. Certamente aquela mulher deixou aquela vida. E Jesus, ele convida a entrar no reino pelas parábolas. Quantas parábolas bonitas Jesus conta, né? Por exemplo, a história do filho pródigo, que viveu lá no pecado, quis deixar a casa do pai, mas depois voltou, porque percebeu que não tinha casa melhor do que a casa do pai. É assim o reino de Deus. E Jesus vai ensinando, né, pelas festas do reino. Também ele pede uma opção assim, que seja radical pelo reino de Deus. Para adquirir o reino de Deus é preciso muitas vezes a gente deixar muitas coisas. Ele conta então aquela parábola daquela pessoa que encontrou uma pérola num campo, né? Então foi, vendeu tudo que tinha, comprou aquele terreno, porque ali tinha uma pedra preciosa. Deixou tudo. Essa comparação é muito clara. Deixou todas as coisas do mundo, todo o pecado, todas as satisfações e consolações do mundo para viver nas consolações de Deus. Então vendeu tudo que tinha, comprou aquele terreno, porque ali tinha um tesouro escondido, né? E Jesus então conta esta parábola para dizer que vale a pena deixar o mundo, deixar as coisas do mundo, os pecados, os prazeres do mundo, para buscar as coisas de Deus. Essas parábolas, meus irmãos, são assim como que espelhos para o homem, né? Que vai ensinando para a gente aquilo que Jesus quer que a gente faça. Jesus e a presença do reino de Deus neste mundo estão aí no coração das parábolas. Muitas parábolas Jesus contou exatamente para mostrar esses mistérios do reino dos céus. Quantas vezes ele colocou essas parábolas, às vezes um pouco difíceis de entender, mas que querem mostrar para nós o que significa esse reino de Deus. E esse reino, ele apresenta através dos seus sinais, através dos seus milagres. Jesus faz acompanhar as suas palavras com muitos milagres, com muitos prodígios, com muitos sinais, que manifestam o quê? Que o reino de Deus está presente e que ele é o Messias anunciado. Esse é o sentido dos milagres. Jesus não fez milagres a todo tempo e não curou todo mundo e não ressuscitou todos os mortos. Não, ressuscitou alguns mortos, curou alguns leprosos, mas ele quis mostrar sobretudo que eu sou o Messias enviado. O reino de Deus está presente, a prova são os milagres. Então, os milagres operados por Jesus, eles testemunham que o Pai o enviou de fato. Como Jesus dizia, se vocês não crerem em mim, então creem pelo menos nas obras que eu faço. E os milagres, então, fortificam a fé naquele que realiza as obras do seu Pai. E os milagres testemunham que ele é o Filho de Deus. E eles podem ser, às vezes, ocasião de escândalos para muitos. Alguns chegaram até a dizer, não, é por Beelzebu que ele faz milagres. E Jesus é Beelzebu, o demônio, né? E Jesus vai dizer, como é que pode o demônio se voltar contra ele mesmo? Uma casa dividida contra si mesma não fica de pé. Mas eram aqueles que se escandalizavam com os milagres de Jesus. Porque na verdade tinham inveja dele, porque acusavam Jesus até de agir por meio dos demônios, porque na verdade tinham ciúme de Jesus, tinham inveja de Jesus, por isso se fechavam à ação do Espírito Santo. Então nós vemos que os milagres são comprovação de que Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus. Por isso, meus irmãos, é muito perigoso negar que Jesus tenha feito milagres. A gente vê uma teologia meio estranha que quer negar, por exemplo, que Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães. Não houve milagre, não. Foi apenas uma partilha. Ora, que coisa mais absurda. Que coisa mais absurda. Jesus num deserto com 5.000 pessoas, o povo não tinha o que comer.
Ele multiplicou a tal ponto os pães que sobraram ainda 12 cestos cheios de peixes e de pães. Que partilha é essa que vai sobrar tanta coisa assim no deserto, o povo caminhando atrás dele? É um absurdo querer negar que Jesus não tenha feito a multiplicação dos pães. Inclusive, o próprio catecismo da igreja fala no milagre da multiplicação dos pães. É muito claro isso no próprio catecismo da igreja, no parágrafo 1335, a gente vê o catecismo falando que o milagre da multiplicação dos pães é inclusive uma prefiguração da Sagrada Eucaristia, que Jesus hoje distribui no seu corpo para nós. Mas é lamentável que às vezes alguns padres, alguns teólogos queiram negar o milagre da multiplicação dos pães. O texto bíblico não permite uma análise dessa, de que tenha sido apenas uma partilha. A exegese do texto não permite isto, não é? Pelo contrário, houve sim uma partilha, mas depois do milagre. Não é preciso descartar o milagre para dizer que houve a partilha. Mas parece que querem esconder a divindade de Jesus, não sei porquê. E outros querem negar até que Jesus ressuscitou. Dentro da igreja. E outros querem negar outros milagres. Ora, meus irmãos, os milagres é que provam que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas. Ele é o verdadeiro Deus, né? E que o reino de Deus estava implantado pelo poder de Deus, que mostrava ali a sua presença pelos seus milagres. Então, quando Jesus libertava certas pessoas dos males, por exemplo, da fome, da multiplicação dos pães, da injustiça, da doença, da morte, ele operou sinais messiânicos, aquilo que os profetas anunciaram antes. Ele não veio para abolir todos os males da terra, diz o catecismo. Não, ele não veio para acabar com todo o mal da terra fazendo milagres. Não, ele vai acabar com todo o mal da terra fazendo o quê? Tirando o pecado do mundo. Porque o pecado é a raiz de todos os males. Então não é fazendo milagre todo o tempo que Jesus resolve o problema da salvação. Não, mas tirando o pecado. Mas para libertar os homens da mais grave das escravidões, que é a escravidão do pecado, que entrava, né, o homem de viver para Deus. É a pior escravidão que existe. Então, meus irmãos, esse advento do reino de Deus, essa chegada do reino de Deus, é a derrota do reino de Satanás. O próprio Jesus diz isso bem claro, né? Se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. É a derrota do reino de Satanás. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Mateus 12, 28. Por isso que os exorcismos que Jesus fazia, quando ele expulsava os demônios, libertam os homens dos domínios do demônio, porque agora chegou o reino de Deus. Infelizmente é outra coisa que alguns querem negar, que é a existência do demônio, a existência do exorcismo. Pois bem, eu gostaria que você notasse muito bem aí no parágrafo 550 do Catecismo, que o parágrafo 550 do Catecismo fala bem claro: os exorcismos de Jesus libertam homens do domínio dos demônios, antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo. É pela cruz de Cristo que o reino de Deus será definitivamente estabelecido. Aí, Deus reinou do alto do madeiro, do alto da cruz, vencendo o demônio. Por isso é um absurdo, meus irmãos, alguém querer negar que o demônio não existiu, negar que Jesus não tenha expulsado os demônios. Alguns querem ver aí nos demônios apenas doenças, fraquezas psicológicas. Nada disso. Quando o Papa Paulo VI fez aquela alocução, 1970, livrai-nos do mal, né, o Papa Paulo VI disse bem claro, né, nós estamos falando do mal que é o demônio, a pior realidade que existe neste mundo. Bem, e o reino de Deus é apresentado também para nós
como sendo assim uma chave para nele entrar. E vão participar do reino de Deus aqueles que prepararem o reino de Deus. E Jesus enviou os apóstolos, os discípulos, para anunciar esse reino de Deus a todo o mundo. Ele disse para os apóstolos, disponho para vós o reino como meu Pai o dispôs para mim, a fim de que comais e bebais a minha mesa em meu reino, e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas 22, 29. Então, o Pai enviou o Filho enviou a igreja, enviou os apóstolos. Disponho para vós o reino. Por isso, nesse colégio dos 12 apóstolos, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou a Pedro uma missão única, graças a uma revelação vinda do Pai. Pedro havia confessado: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Mateus 16, 16. Então Jesus disse para ele bem claro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Por isso, meus irmãos, o reino de Deus não pode ser vencido neste mundo. A igreja não pode ser derrotada neste mundo, porque tem essa promessa maravilhosa que Jesus confiou a Pedro nessa autoridade específica. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. Então, quem tem a chave do reino dos céus? Ou seja, quem pode falar em nome de Deus aqui na terra é o Papa. Ele recebeu do Cristo esse poder das chaves, quer dizer, a autoridade para governar a casa de Deus, a igreja. Jesus, o bom pastor, confirmou este encargo depois da sua ressurreição. Falou para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes repetiu para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então, meus irmãos, o reino de Deus está aí, começa pela igreja, guiado pelo Santo Padre, o Papa, e pelos bispos, naquilo que nós chamamos de magistério da igreja. Viva nesse reino, esteja nesse reino, e você será então muito feliz.